Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPCast. No episódio de hoje nós temos o privilégio e o prazer de bater um papo com o João Luiz Moura e nós vamos conversar aqui sobre direitos humanos, nós vamos bater um papo sobre a relação da fé e os direitos humanos, a Bíblia e os direitos humanos, enfim, Jesus e os direitos humanos. Seja muito bem-vindo, João, um privilégio ter você aqui conosco hoje. Obrigado aí, pessoal, muito boa tarde para quem tá ouvindo à tarde, boa noite ou bom dia para você que nos ouve. É um prazer enorme estar aqui com o Gibran. Muito importante esse espaço. Eu espero de alguma maneira contribuir também. Um salve aí para o Walter. Coisa boa. João, para a gente que acompanha o seu trabalho e tudo mais, para a gente você é uma das grandes referências, assim, e bom que essa referência seja assim já tão nova. É sempre bom a gente ver novas pessoas, novas cabeças e graças a Deus assim já tão cedo. Mas para a galera que está escutando a gente, fala um pouquinho quem que é o João, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada, como é que você chegou até aqui. Legal. Tirando a mentira que o Gibran acabou de dizer, que eu sou uma grande referência, que isso. Eu sou o João, eu venho de uma cidade chamada Itaperuna, fica uma cidade interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha bem ali, bem em cima no estado, assim, né? Então, a minha cidade faz divisa com Minas, terra de Walter e de Gibran aí, e com o Espírito Santo. Mas, ainda assim, sou fluminense, né? Sou fluminense. Atualmente moro em São Paulo por questões de estudo, de trabalho, de pesquisa. Mas a minha trajetória é basicamente nessa relação sempre religião e direitos humanos. Inicialmente, na minha igreja local, eu coordenei um trabalho, né, um trabalho social que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade escolar, né? E depois fui para o Rio para trabalhar em uma ONG chamada Viva Rio, também para trabalhar nessa perspectiva da religião e dos direitos humanos, ocasião em que trabalhei com o Ronilson, o Felipe e uma série de outros irmãos e irmãs muito queridos. Depois eu fui para São Paulo para trabalhar também, né? E aí acabei chegando no Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto de direitos humanos, jornalismo, uma série de frentes hoje no Instituto Vladimir Herzog. Então, também sou formado em teologia, pedagogia. Estou fazendo uma graduação em Direito também com mestrado em Ciência da Religião. Essa é um pouquinho minha trajetória aí. Muito legal a sua trajetória, João. A primeira vez que eu fiquei sabendo sobre você, que eu ouvi alguma coisa a seu respeito, foi num projeto chamado Entre Nós, que você compôs aí, eu acho que com o Ronilson e com o dos Anjos, que são amigos aí. Tem como você explicar pra gente o que é esse projeto e como foi participar dele? Perfeito, Walter. Então, assim que eu cheguei no Rio, né, na verdade eu me mudei para o Rio exatamente para trabalhar nesse projeto a convite do Felipe e do Ronilson. O Entre Nós é um projeto que nasceu, né, dentro do Viva Rio e do ISER, né, Instituto de Pesquisa em Religião no Rio de Janeiro, uma organização muito conceituada, em que inclusive a gente tem a honra de ter o Clemir Fernandes por lá. O Entre Nós nasceu numa discussão do Viva Rio com o ISER e com várias personalidades do Rio de Janeiro, né? Tentando mostrar, ou tentando articular um novo jeito de se pensar a religião, um novo jeito de pensar o espaço público sendo ocupado por atores religiosos, assim, né? Trocando em miúdos, a função do Entre Nós inicialmente foi tentar mostrar para o Brasil que há pessoas para além dos estigmas preconceituosos, racistas, misóginos, homofóbicos, que é muito veiculado na mídia, sobretudo porque esses pastores e personalidades evangélicas, né, têm um acesso muito fácil à grande mídia. Então, o nosso trabalho inicialmente foi dizer que existem outros evangélicos em todo o Brasil produzindo cidadania de alta intensidade. Essa era a expressão que a gente usava, né? O nosso papel foi dar visibilidade para essas pessoas e eu acho que foi um papel muito importante. Inclusive, exatamente hoje, pela manhã, eu conversava com o Felipe sobre isso. O Emicida deu uma importante entrevista ontem e a gente ficou lembrando do quanto que desde 2013 a gente vem pautando toda essa discussão que o Emicida vinculou ontem, né? Do tipo, o evangélico não é tudo igual, eles são distintos e há vários por todo o Brasil, como o Walter, como o Gibran,
como reino em pessoa, produzindo uma discussão séria de direitos humanos. Né? Oh, coisa boa. E eu achei legal esse lance do Emicida ontem, né? Porque nessa consciência popular aí, dá-se a ideia de que toda igreja de periferia assim, é neopentecostal, né? E esse rolê dele falar que nem tudo isso aí é Edir Macedo e tal, uma coisa maravilhosa. E de repente você consegue até fazer um pouco esse recorte pra gente, João, desse trampo, porque eu percebo que essas igrejas de periferia, que em sua maioria, né, são conduzidas e frequentadas por pretos e pretas, sofrem um preconceito absurdo do ponto de vista teológico, né? Como elas não estão ali dentro desse racionalismo da reforma, dos históricos, passa-se a ideia até de uma fé assim, quase cega, irracional, e que na verdade não é essa a grande toada dessas igrejas periféricas, né? Perfeito. Eu acho que uma importante referência, e eu gosto de citar as referências nas quais me inspiraram e conduziram uma certa perspectiva, é o Gedeon, né? Gedeon Freire de Alencar, com bastante pesquisa, bastante artigo, livros publicados nessa área de pentecostalismo, de entender o fenômeno pentecostal no interior das favelas, das comunidades no Brasil. O que a gente pensou, né, o que a gente foi provocado ali naquela época, no Entre Nós, é tentar pensar a periferia para além desses estigmas que, como muito bem o Gibran colocou, sempre estão nessa chave do preconceito e, de alguma maneira, também vinculando um certo racismo, porque, afinal de contas, não são os grandes atores que vão para as periferias para ensinar arte para as comunidades, são as igrejas que constroem uma coisa chamada Ministério de Arte, Ministério de Teatro, né? Não são os grandes artistas famosos que vão para a periferia para ensinar música nas comunidades, são as igrejas com uma coisa chamada Ministério de Louvor. Então, o nosso papel, né, acho que a nossa grande sacada ali foi tentar dizer o seguinte: bom, as igrejas pentecostais e neopentecostais estão produzindo significado para essas comunidades, favelas, comunidades, etc. Bom, não é necessariamente dizer que essa... Porque aqui tem uma leitura muito de esquerda também, né, Gibran? De dizer que essa galera é alienada, dizer que essa galera enfim, não tem as faculdades mentais em pleno funcionamento, mas me parece que é muito mais complexo que isso. E aí que tá a beleza, né? Pelo contrário, essas pessoas, elas sabem o seu horizonte de dor, e a partir exatamente do seu horizonte de dor, elas criam um mecanismo de fuga, assim, sabe? Elas criam brechas. E uma dessas brechas é a religião, como o rap é uma brecha, como uma série de outros assuntos, outros temas, outras formas de viver, é uma brecha. Então, me parece que o grande desafio para tentar compreender o fenômeno pentecostal nas periferias é olhar o sentido que essas comunidades dão para as pessoas, olhar a importância que as comunidades têm na vida das pessoas, para aí depois questionar a sua relação com a economia, questionar a sua relação com a política, mas é uma questão anterior, que é dar sentido para a vida de muitos e muitas. Então, essa fala do Emicida no programa Roda Viva ontem foi bem importante, porque eu acompanho a carreira dele desde o início. Sou um cara que gosta muito de rap, e eu vim de uma igreja de comunidade, né? Quando eu entro para a faculdade e eu me declaro evangélico no curso de geografia, eu já vejo a rejeição das pessoas. Então essa fala sua, João, sobre discurso ser muito progressista, ele é claro porque o evangélico ele é tratado como se fosse um ser alienado. E isso sempre me incomodou muito. Inclusive o próprio Emicida, ele já teve algumas falas dessas no passado, por conta de uma questão do preconceito religioso, da intolerância religiosa, mas você vê o amadurecimento dele nas falas, na preocupação dele com o pobre, com o periférico. Então a gente não pode reforçar esse discurso, nem na igreja e nem no ambiente progressista, porque os evangélicos eles estão aí para somar. E aí uma coisa que eu sempre falava na faculdade é que o problema dos meus amigos é que eles só subiam na favela para poder fazer ou uma tese de mestrado sobre o pobre ou para bater uma foto em uma ONG. E isso não é direitos humanos. Perfeito. Tem uma coisa interessante nessa sua fala, Walter, que eu também percebi na fala do Emicida ontem. Bom, primeiro é o Emicida, né? Então, não tem nem muito o que questionar a fala dele, porque, enfim, é uma pessoa de alta envergadura intelectual, de alta reflexão. Então, assim, o Emicida é o Emicida.
para além de um artista fenomenal, é um pensador incontornável, assim, não tem como pensar o Brasil se não considerar o que o Emicida está falando. Mas tem uma questão importante no que você falou, que eu também observei na fala dele, que não se trata aqui de dizer que há um preconceito religioso para com os evangélicos, não é isso que a gente está dizendo. Não é que os evangélicos sofrem preconceito religioso, não é isso. Trata-se de reconhecer as pluralidades que são intrínsecas ao próprio movimento evangélico, à própria fé evangélica. Porque dizer que há um preconceito religioso é o mesmo que dizer que há um racismo reverso. Ou seja, não faz o menor sentido, não tem coesão, não tem coerência. O que nós estamos reconhecendo, e eu acho que a fala do Emicida evidencia muito isso, é isso, assim, tipo, mano, os evangélicos são distintos e eles estão oferecendo sentido para a vida das pessoas, as pessoas estão deixando de usar droga, enfim, estão deixando de ser viciado naquilo, né, porque é esse que é o problema, né, que isso consome a vida da pessoa e a pessoa acaba não tendo vida, né, então não é você que tem aquilo, mas é aquilo que te tem. E se a igreja produz um sentido para que as pessoas abandonem esse tipo de relação social e o que quer que seja, é isso, mano, é o que interessa, é o que importa. É disso que nós estamos falando aqui. E essa ideia, né, de entender o evangelho como esse campo plural, esse campo misto, é muito importante. E eu gostei de quando você falou desse lance, assim, de como racismo reverso, porque também a gente tem muitas coisas nas nossas contas, enquanto o nome de evangelho que é duro. Igual essa semana agora a gente viu uma liga, né, evangélica do tráfico de drogas, enfim, os traficantes lá dominando alguns lugares em nome de Jesus. Então, a gente tem esse panteão de ideias, né? Mas eu queria fazer um recorte com você aqui, João, dentro desse tema que você estuda mais, que você aborda, sobre essa ideia de direitos humanos, para a gente começar a bater essa bola aqui. Como é que você, dentro dos seus processos, definiria esse termo, essa expressão? Cada dia mais vai sendo sucateada, né? Como é que você define direitos humanos? Então, inicialmente eu ouvia direitos humanos como uma coisa positiva. E hoje eu ouço essa frase, né, essas duas palavras, e eu tendo a olhar com um certo receio, com um certo distanciamento. Por quê? Porque eu acho que existem dois modos de pensar os direitos humanos. E inicialmente, a forma com que eu penso, como eu enxergo os direitos humanos é como um imperativo ético. Todos e todas nasceram com dignidade, por isso precisam ser respeitadas por aquilo que são, e não necessariamente por aquilo que possuem. O Gibran precisa ser respeitado porque ele é o Gibran, ele é um ser humano, e a gente precisa respeitar ele. Isso não diz respeito a uma norma jurídica, uma imposição, uma lei, uma legalidade. Não. Isso diz respeito a uma ética, a um jeito de estar no mundo. Então eu respeito o Gibran, não é porque existe uma lei dizendo que eu não devo tomar o que o Gibran tem, ou que eu não devo assassinar o Gibran, ou tirar o que ele tem de comer, enfim. Não, é porque o Gibran é um ser humano, o Walter é um ser humano, o João é um ser humano. Então, nesse sentido, que eu tenho pensado os direitos humanos como um imperativo ético. Eu acho que a religião ajuda a pensar isso, porque ela sai dessa chave do direito, ou seja, da legalidade, e passa a dialogar em outra instância. Em alguns momentos numa instância transcendental, mas em outros momentos também na tentativa de criar uma nova ontologia dos direitos humanos, assim, sabe? E, por um outro lado, Gibran, eu acho que os direitos humanos, como tem sido vastamente vinculado no nosso tempo agora, no Brasil de 2020, é uma tentativa de voltar ao direito positivo, assim, de voltar ao direito posto. É como se a gente dissesse assim, não, vamos colocar tudo que diz respeito ao respeito ao outro na conta do direito, porque o direito resolve. E o que eu tenho pensado, a partir de várias leituras, obviamente, e aí eu acho que uma pessoa que me ajudou muito a pensar isso foi o professor Alisson Mascaro, professor da Escola de Direito da USP, um marxista incontornável, assim, de uma envergadura intelectual sensacional, e uma outra pessoa também que é um pouco discípulo do professor Alisson é o professor Silvio Almeida, que também ajuda a pensar nessa direção, é dizer assim, não é isso, não é o direito posto, porque o direito é exatamente a violência, porque foi a partir do direito que a gente tentou a dizer para o mundo que não, vocês estão impeachmentando uma presidenta da República.
Vamos falar de Estado democrático, vamos falar do Estado de Direito, vamos voltar à Constituição, porque a Constituição, porque o direito... O que aconteceu? O impeachment aconteceu e a esquerda, voltando nesse papo Constituição, Estado de Direito, etc, etc. Por que isso? Porque há uma certa fé no direito, eu arriscaria a dizer aqui, Gibran. Há uma certa fé no direito, só que o direito é uma reprodução do capital, já diria Pachucanes. Se é uma reprodução do capital, é o capital quem está dando as cartas. A minha luta, ultimamente, não é pelo direito. A minha luta é na tentativa de construir um imperativo ético para que todos e todas tenham a sua dignidade respeitada. É bom a gente pensar nisso, ô João, mas eu acho que a gente podia tentar elucidar, porque, assim, quando a gente está falando, né, dessa questão do imperativo ético e tal, talvez você possa trabalhar isso melhor para a gente, você está falando desse dever de agir, desse como ser no mundo, desse, né, de como ser gente, vamos colocar nesse sentido. E quando você vai dizer dessa ideia, né, de que o direito está a serviço do capital, né, é como se você estivesse dizendo assim que essas nossas todas as instituições, elas trabalham para legitimar, né, ou elas trabalham para dar legalidade essa formação de sociopolítica que se baseia na exploração do outro para acumulação de alguns. É mais ou menos isso que você está dizendo? É exatamente isso. Exatamente isso. Mas isso não quer dizer que não há saídas, que não há linhas de fuga. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: bom, não dá para a gente ficar colocando todos os nossos esforços no direito, porque no contexto em que a gente vive, ou no estágio do capitalismo que a gente vive, o direito é um problema e não é a solução. Então, a gente afasta essa luta pelo direito, a gente afasta essa discussão do Estado democrático de direito, a gente afasta essa discussão constitucional e a gente cria um outro horizonte. Como criar isso então, João? Então, a gente vai mobilizar a religião, a gente vai mobilizar o próprio direito, ou seja, a gente vai criticar o direito para tentar, de alguma maneira, refundar essa perspectiva. E aqui não é refundar no sentido de reformar, etc. e tal. Não, é jogar tudo para baixo mesmo e construir um direito que considere o outro, que considere o fato de haverem 30 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e haver o triplo de casas desocupadas. Porque é isso, né, Gibran? É o direito que diz assim, não, o Gibran tem 2 casas, ele mora em uma, a outra vai ficar desocupada e o João não tem direito de ter uma casa. É o direito que está dizendo isso. E aí quando uma pessoa, de alguma maneira, busca um lugar para morar, a gente diz assim, não, você não pode morar aí, porque isso daí não é seu. Só que não é o João que está dizendo isso, não é o Gibran, é o direito. Então, o que eu tenho tentado pensar é como é que a gente cria mecanismos de fuga do próprio direito, dessa norma positiva, que influencia muito o Brasil, né? Influencia a modernidade de modo geral, e a gente cria mecanismo de fuga. E aí eu fui na religião. Bom, aqui, trazendo um diálogo de Jesus com os direitos humanos, eu consigo criar uma linha de fuga. Então eu vou dizer para as pessoas, gente, olha só, há uma certa aproximação de Jesus com os direitos humanos. Então a gente precisa considerar os direitos humanos porque foi uma consideração do próprio Cristo. É basicamente esse o exercício que eu tenho tentado empreender hoje. Pensando nessa sua ideia de mecanismo de fuga, trabalhando com a religião, você foi um dos organizadores do livro Jesus e os Direitos Humanos. Qual que foi a perspectiva desse livro? Qual que foi a ideia inicial? Como que você conseguiu construir essa ideia? E foi nesse sentido de usar um mecanismo diferente do direito para falar sobre os direitos humanos? Perfeito, exatamente isso, Walter. Lá em 2017, final de 16, início de 17, o Instituto entrou em contato comigo, com o Ronilson, com o Henrique, com Maria e tal, marcando uma conversa para tentar entender essa relação dos evangélicos com a política, com os direitos humanos, etc. É importante dizer também Nilza Valéria, Valéria Cristina, enfim. E aí a gente fez várias rodas de conversa, a gente conversou bastante e tal, até que o Instituto disse que gostaria de contribuir um pouco mais nessa discussão ou nessa relação evangélicos, espaço público, direitos humanos e tal. Nessa oportunidade, fizeram um convite a mim e ao Ronilson para organizar um livro que trabalhasse essa relação, a religião e direitos humanos. E ali, naquela altura, a reflexão que eu e o Ronilson fizemos foi, bom, a gente precisa construir um material
que dialogue com as comunidades. Então, veja, nós não estamos construindo um material que dialogue com as universidades. Nós não estamos construindo um material que dialogue com a esquerda. Nós não estamos construindo um material que dialogue com os conservadores. Nós estamos construindo um material que dialogue com as comunidades evangélicas. E sejam elas as mais periféricas possíveis, assim, as mais marginais possíveis. Porque é com essa gente que a gente quer conversar. É dizer para essa irmã que, irmã, é possível lutar pela sua dignidade, porque é isso que Cristo fez. E aí o que a gente... Então, um pouco do exercício que a gente fez foi, bom, vamos mobilizar uma série de irmãos e irmãs que já produzem esse tipo de conteúdo, que já fazem essa discussão, e vamos organizar um livro em que seja acessível, uma linguagem teológica, uma linguagem bíblica, e foi isso que a gente fez. Então a gente reuniu vários irmãos e irmãs, escrevendo textos de diversas áreas, gênero, raça, economia, enfim, uma série de leituras pastorais, tentando dizer para a sociedade brasileira, tentando dizer, né, para a igreja evangélica brasileira que é possível trabalhar os direitos humanos numa perspectiva religiosa, evangélica, cristã. E aí foi um pouco do que a gente fez, assim, eu acho que foi um belíssimo trabalho, foi uma belíssima contribuição, e a gente tem colhido bastante fruto desde 2018 até hoje, assim, né? Sobre o livro ainda, vocês estão pensando em fazer novas tiragens, pensar numa maneira de divulgar mais o livro pelo Brasil? Porque eu li o texto, né? Eu tenho o livro, e eu acho que a linguagem é muito acessível, os temas tocados são muito, muito acessíveis, só que eu acho que teve poucas quantidades. Eu não sei como foi o processo, mas me pediram o livro e eu não consegui dar, entendeu? Alguns pastores. Bom, a pandemia trouxe um novo tempo para o mundo, né? Então, a gente tinha um projeto bastante estruturado para realizar em 2020. Não foi possível por conta da quarentena, do isolamento social, etc. Mas a nossa perspectiva é, sim, fazer uma nova tiragem, e dessa vez bem maior do que a outra, né, do que a primeira. A primeira foi uma tiragem de 5.000 e ela esgotou, assim, muito rapidamente. Não foi possível lançar em muitos lugares no Brasil. Mas a ideia é que a gente faça uma nova tiragem, que a gente alcance ainda mais pessoas. Mas já no final do ano passado, Walter, a gente disponibilizou esse livro em PDF. Então, se você entrar no site do Usina de Valores, você vai encontrar esse livro disponível em PDF. Mas, claro, é nada do que um livro físico, enfim. E aí, pensando nisso, a gente espera, né, que para o primeiro semestre do ano que vem a gente consiga aí ter mais uma tiragem na rua. Isso é importante demais, porque a gente fala muito sobre direitos humanos, né? E aí existe uma polarização política no Brasil que não deixa a gente chegar no conceito. E aí você trabalhou muito bem a questão do conceito aí e do que ele significa para você, atualizando para hoje. Mas falando ainda sobre Jesus e os direitos humanos, como que você descreveria aqui para a gente, para quem nos ouve, a vida de Jesus como um ativista dos direitos humanos? Você conseguiria fazer um recorte assim, mostrando como que ele era um ativista dos direitos humanos? Então, eu acho que, em termos de linguagem, de comunicação, acho que dizer que Jesus é um ativista dos direitos humanos prontamente bloqueia a comunicação com alguns irmãos e irmãs. Por que isso? A gente sabe que os direitos humanos têm sido bastante esgarçado, assim, né? Já é uma categoria bastante estigmatizada. Então, em termos de comunicação, eu não sei se seria adequado a gente dizer que Jesus é um militante, um ativista, seja lá a terminologia que você queira dar para isso. Mas eu acho que seria importante a gente fazer um retorno aos evangelhos e contar de novo a vida de Jesus. E aí não dizer muito, sabe, Walter? Eu acho que é só ler as páginas dos evangelhos assim. Dizer assim, olha, irmã, trouxeram uma mulher pega em adultério para Jesus, em que todo mundo dizia que ela precisava morrer, que todo mundo postava nude dela na internet, que todo mundo zoava ela na internet. Jesus perdoou e ela foi embora. E isso aconteceu em diversos outros momentos, de diversas outras formas. E aí contar mesmo, sabe, Walter? Ler o texto, assim, ler linha por linha, vírgula por vírgula, dizer assim, irmã, diante de tudo que a gente leu aqui, ó, antes de entrar em Atos, diante de tudo que a gente leu, é possível a gente dizer que nós adoramos um Deus da vida e não um Deus da morte? Aí a pessoa vai dizer assim, Bom, se ela for honesta, ela vai dizer, bom, é verdade, não tem como dizer que Jesus gostava de dizer que bandido bom era bandido morto, ou, enfim,
É possível dizer que nós adoramos um Deus da vida? Então a gente precisa celebrar a vida e não a morte. Porque quem ama a morte não é esse Jesus aqui dos evangelhos. E aí é isso que eu acho que tem faltado assim, nos nossos ajuntamentos. A gente tem feito um diálogo muito, muito sério, muito robusto, muito adequado de política e de alguns outros temas, mas eu acho que falta uma leitura mais elementar da Bíblia, assim. E aí eu acho que uma das pessoas que mais me inspira sobre isso é o Carlinhos, assim, sabe? O Carlos Queiroz, por exemplo. É alguém que lê o texto de maneira simples, de maneira, sabe? E a gente diz assim, caramba, ele só leu o texto, cara. Ele nem pregou, ele só contou a história. E a gente diz, caramba, é isso. Quando a gente está falando sobre essa releitura, talvez a gente tem que pensar também de como a gente ficou inebriado, né? Quando a gente ficou assim, bêbado mesmo, com essas teologias escapistas, que vão falar que a gente é passageiro, que isso aqui tudo é peregrinação, que nós somos peregrinos, que a gente não tem que se importar com a vida, que o que é importante é salvar a alma. Algumas teologias vão mostrar pra gente que, inclusive, quanto pior, melhor. E aí o cara arruma um álibi para destruir o ambiente, para destruir tudo, inclusive para não se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor, se tem gente morrendo, se não tem, se tem gente com fome, se não tem. Se nós estamos num momento do mundo de 70 milhões de refugiados, né, se nós estamos num momento do mundo de 25 milhões de apátridas, não, isso não importa, isso são sinais dos tempos e a coisa vai indo. E eu acho que do púlpito das nossas igrejas, a gente passou a reduzir essas teologias, porque isso é uma leitura teológica. O texto bíblico traz pouca ideia a partir disso que eu estou contando. E aí a gente trouxe o nosso púlpito para esse viés ideológico, e é curioso, né? Porque quando a gente fala viés ideológico hoje, todo mundo só pensa em esquerda, marxismo, como se fosse o único viés ideológico possível. Mas a gente não percebe que como esse viés ideológico e teológico vai tirando a gente também da crueza da vida, da crueza da história, e vai transportando a gente para esse espaço do alienismo, né? Então, é legal você falar, a gente não precisa de explicar direitos humanos, a gente só precisa de ler a Bíblia, porque eu acho que isso é o cerne da questão para a gente hoje, né? Talvez a gente já não precisa mais de ficar fazendo esses discursos teológicos. Talvez a questão seja mesmo, vamos colocar as pessoas em contato, deixar com que elas façam as suas primeiras impressões, vamos ver o que elas dizem a partir daquilo que elas estão lendo que está sendo dito, porque eu vou pensando, João, que as construções dos nossos cultos hoje, elas servem muito mais para a gente aprender aquela mentira que a gente quer contar na vida, do que para a gente realmente ter um contato com a fé. Porque, entre aspas, um exemplo bobo, mas funciona mais ou menos assim. A igreja, de maneira hipócrita, não quer tratar sobre o seu problema da sexualidade, diz para o grupo de jovem, é proibido transar antes do casamento. Beleza, tá todo mundo comendo todo mundo, isso a gente já sabe. Mas aí o cara vai no culto de sábado à noite, no culto da mocidade, para ele ouvir o discurso que o pastor, que a pastora está dizendo sobre como não transar, para ele ter um bom discurso para ele repetir durante a semana e tal, não transo, apesar dele estar comendo todo mundo. Então, quando você diz esse lance de tipo, vamos colocar em contato com o texto, eu acho isso muito mais didático do que vamos fazer reflexões sobre a ideia dos direitos humanos, entende? Porque as reflexões sobre, eu posso estar muito enganado, mas as reflexões sobre, elas acontecem de um jeito ou de outro nos nossos púlpitos todas as semanas, e eu não sei até que ponto isso é um remédio, que isso tem um efeito, entende como? Sim, não. Eu acho que é isso, Gibran. Eu acho que a gente foi muito influenciado por uma leitura marxista, né? E aí eu tô falando de alguém que vem dessa discussão, que se interessa por essa discussão, mas essa ideia de alienação, assim, isso foi muito... E aí também, aqui, dentro dessa discussão, tem uma questão moderna, sabe? Uma questão de dizer que o religioso, ele é necessariamente com perdão da expressão, mas ele é um retardado, assim. Ele não tem capacidades cognitivas. E eu acho que a gente perdeu a crença no povo, sabe?
Eu acho que a gente perdeu a crença de que na capacidade cognitiva do povo, de que eles são possíveis de serem libertos das suas amarras, assim, sabe? Por que não foi nenhum marxista, não foi nenhum intelectual dizer para Moisés e para o povo, gente, olha só, vocês estão em escravidão é uma afronta à dignidade humana, é uma afronta aos direitos humanos. Gente, se levanta desse lugar de dor. Não, foi o povo de dentro do seu contexto de dor, clama a Deus. O que Deus faz? Deus ouve e responde. E o povo, e é sempre um povo, é um povo escravizado, é um povo que clama, é um povo que vai ao deserto. E é um povo que é sustentado por Deus. Então, veja, a gente perdeu essa dimensão comunitária de povo e a gente acha que as nossas teorias, a gente acha que os nossos textos, que a nossa capacidade cognitiva é o suficiente para libertar o povo. Só que nós não nos colocamos na condição do povo, ou seja, na condição de oprimido também, porque nós somos, e a gente não acredita na capacidade do Deus do povo de libertá-los, assim, sabe? No limite, o que a gente está tentando fazer é libertar com as nossas próprias capacidades, assim, sabe? Com o nosso próprio jeito, com a nossa própria forma. E aí a gente dá aula, a gente escreve texto, E eu não estou dizendo aqui que isso não é importante, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa voltar à crença de que o povo há de ser liberto sobre a sua própria condição de dor. E tendo consciência dela, vai tentar um caminho de fuga. Eu não tenho dúvida disso, porque foi isso que aconteceu comigo, sabe, Gibran e Walter? Não foi simplesmente uma leitura... Não foi quando eu li o Capital que eu falei assim, caramba, então quer dizer que eu sou o tempo todo explorado, inclusive fico rindo para isso, reproduzo essa exploração em vários relacionamentos em que eu me relaciono. Não foi isso, mano, sabe? Foi quando eu estava em Itaperuna, foi quando eu olhei para o texto bíblico e falei, caramba, gente, tem alguma coisa errada aqui que não está certo, não está batendo. E eu acho que os nossos irmãos e irmãs, com a maior simplicidade possível, ainda podem fazer essa peregrinação, esse êxodo aí. E é bom a gente pensar nesse lance mesmo, viu? Mas agora, trabalhando essa temática, nesse nosso mundo quase que binário, nesse nosso mundo chato das explicações simples para problemas extremamente complexos, que agora tudo é assim, né? Você tem um problema mundial, você tem uma pandemia que assola o mundo inteiro, mas eu tenho uma resposta para esse problema simples. Toma cloroquina. Então, assim, a gente vai vendo como que o mundo vai ficando estúpido. E essa máxima do consciente popular, como que ela vai perdendo lugar no espaço, de tipo, o ateu é intelectualmente superior e talvez o religioso é menos moralmente reprovável. Como é que você vai vendo que nada disso faz mais sentido, né? Mas dentro desse nosso mundo, dessas explicações simples, a gente vai vendo as pessoas acusando os defensores dos direitos, não é nem só dos direitos humanos, dos direitos em si, como gente de esquerda, gente comunista. Para mim, não é nenhuma acusação, né? Porque ser de esquerda, comunista, marxista não é uma ofensa. Mas, enfim, como é que você lida com essa ideia de que trabalhar direitos na igreja é ser militante, é ser de esquerda, é defender o PT, é ser filho do Lula, é querer um paizão? Como é que você lida com isso? Eu lido da mesma forma que defender direitos humanos, por exemplo, é ser do PSDB, é ser de direita, eu lido de forma natural, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que o que falta na nossa gente, no nosso povo, é dar nome aos bois mesmo, assim, sabe? É dizer assim, gente, mas tem uma série de violências protagonizadas por gente de direita e vocês não vão reivindicar isso? Uma série de pessoas, numa linguagem mais partidária, eu falei PSDB, Novo, enfim, uma série de atores, né, de políticos que são de direita, que são reacionários, louvam a morte, louvam a arma, louvam o presidente da República
e ninguém diz nada, e os caras continuam como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. Então, o que eu tenho feito hoje é, bom, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir minha luta, eu sei que tem um eito de gente que está na mesma pegada, que não está atrás de mim, porque eu não creio nisso, mas que está do meu lado, que a gente está indo, sabe? Que a gente está indo junto. Eu acho que a imagem que mais significa isso é a imagem de Luther King mesmo, sabe? De braço dado com a rapaziada, dizendo assim, bom, pessoal, eles não acreditam na gente, eles acham que todo mundo aqui é louco, mas a gente tá na luta e é isso aí mesmo. Pode ser que agora a gente caminhe com pouca gente, mas daqui a pouquinho isso vai virar, mano. Eu acredito muito nisso, assim, Gibran. Eu acredito que é possível, a partir da nossa luta, a partir do nosso empenho, e aí é o estudo, e aí enfim, tentar se valer de outras tecnologias, outras linguagens para tentar fazer vincular esse nosso pensamento. Eu acho que é possível a gente minorar essas violências, sabe? Essa tristeza, essa dor, eu acho que isso é possível. Porque a gente acredita num Deus que trocava ideia com 12, sabe? A gente não acredita num Deus de multidão, que lotava um estádio, sabe? Que ia para outro país para fazer cruzada. Sabe? Não é isso que a gente acredita num Deus que conversava com 12 camaradas e aí revolucionou a história, que inclusive a história é dividida antes e depois dele. Então é um pouco essa reflexão que eu tenho feito, assim, eu vou seguir na minha luta porque fazendo ou não fazendo, o povo vai falar mesmo, então é melhor fazer, né? Ontem eu falei com a minha mulher aqui, a gente estava mais ou menos de boa, falei, meu bem, vamos ver um filme e tal. Aí a gente foi ver um filme e o Netflix estava sugerindo pra gente ver um filme que chama Adu, não sei se vocês já viram ou não, que conta a história de uma criança refugiada. Se você não viu, vale a pena ver, mas não faz igual eu não, que eu fui ver um filme tipo pra relaxar com minha mulher e sair de lá chorando aos prantos, assim. É foda, é um filme que soca o coração. E aí eu fico pensando assim, cara, como é que você, por exemplo, você vê um filme desse, você se depara com essa realidade que às vezes pra gente é tão distante, mas que ela existe, e você não se comove e você não pensa, caramba, o que eu vou fazer a partir disso? Eu fico pensando nesse sentido, como é que você abre o jornal, abre o noticiário e sabe que um pai de família que estava indo para um chá de bebê tomou 80 tiros em plena cidade e isso não te comove? Porque às vezes quando a gente fala de direitos humanos, a coisa fica muito distante e as pessoas acham esse imaginário coletivo, que direitos humanos é só aquilo que eu vou receber se eu for preso. É como se tivesse alguma relação ali da cadeia com direitos humanos. Não sei porquê. Mas a gente esquece dessa perspectiva nossa, dos direitos que a gente precisa para ter dignidade no caminhar e como isso foi proposto por Jesus a partir da vida e da vida abundante. Então eu me pergunto, como é que nós que dizemos de igreja, crentes, evangélicos, seja lá a denominação que você quiser ou a forma que você quiser dar para a sua fé, não se constrange a partir de toda a merda que acontece na esquina da sua casa. Entende? Como é que isso não te aperta o peito? Como é que... Eu fico pensando que tipo de fé que é essa, que faz a gente dormir tranquilo, apesar de 80 tiros, sabe? Para onde a gente caminha com essa fé? Eu acho que tem uma coisa aí e isso é muito perturbador, muito perturbador. Inclusive, isso fica até evidente na forma com que você coloca. Você começou falando do filme e tal. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É um horizonte de expectativa que nos é apresentado em que a gente diz assim, bom, eu quero caminhar nesse horizonte. É um horizonte utópico, por mais que a gente, muito naquela chave do Galeano, né? Por mais que a gente não alcance, a gente continua caminhando, porque a gente continua ouvindo. E é isso, mano, é isso. O que a gente vinculou de teologia no Brasil é o que há de mais sujo, é o que há de mais podre, é o que há de mais necrófilo do pensamento, sabe? A gente vinculou uma teologia que não somente acolhe, mas que legitima violências, que legitima os sacrifícios. A gente celebra a morte, a gente tem tesão na violência, sabe? Enquanto a gente não vê sangue, enquanto a gente não vê aquela pessoa extremamente violentada, a gente não para. É isso que disseram pra gente. Bom, existe o pecado e essa pessoa, se for o caso, vai pagar com a vida. Foi esse tipo de teologia que a gente ouviu no Brasil. E não só no Brasil, né? Eu tô falando porque é o nosso contexto.
E aí o que eu acho, um exercício que é importante para mim, para você, para o Walter e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, Gibran, é da gente começar a dizer que é possível ler a teologia de uma perspectiva negra, a dizer que é possível ler a teologia de uma perspectiva de gênero, de uma perspectiva de raça, de uma perspectiva econômica, dizer que a economia é um lugar teológico, dizer que o neoliberalismo é uma teologia sacrificial, dizer isso. Porque se a fé vem pelo ouvir, a gente não pode emudecer. É só depois que a gente começar a dizer, e aí é um trabalho de formiguinha, sabe? Porque lá atrás, ninguém sabia o que era teologia negra no Brasil. Se não fosse Marco Davi, se não fosse Raiz André, se não fosse Ronilson Pacheco, não existiria, por exemplo, Jackson Augusto, porque o Jackson é uma geração depois desses irmãos, sabe? Se não existisse Nilza Valéria, se não existisse Liz Guimarães, se não existisse Fabíola Oliveira, não existiria teologia negra no Brasil. E aí hoje, olha só o caminho que a teologia negra tem feito, sabe? Os caras estão publicando na Folha de São Paulo. Os caras estão gravando vídeo pro The Intercept, sabe? Os caras estão na mídia. Por quê? Porque foi um trabalho de formiguinha de dizer, sabe? Foi quando o Reis chegou pro Ronilson e falou assim, meu filho, vem cá, deixa eu te apresentar um textinho aqui. E aí deu pro Ronilson uma cópia do Teologia Negra do James Cone. E aí o Ronilson nem sabia o que era isso e falou, caramba, é isso daqui? Então tá bom, então eu vou começar a falar. E aí Ronilson virou o Ronilson que é hoje, né? Então eu acho que se a fé é pelo ouvir, a gente precisa começar a dizer para que esses irmãos e irmãs ouçam o que o Espírito tem dito, porque a gente acredita num espírito de vida e não num espírito de morte. Então, nesse sentido, o Espírito dirá através de nós e apesar de nós, claro, mas a gente tem que dizer, sabe, Gibran? E eu acho que não é uma questão pura e simplesmente da fé. É uma questão, quando você diz que por que você vê a violência na esquina da sua casa e não se incomoda com aquilo? Eu acho que isso não é uma questão pura e simplesmente da fé, mas eu acho que quando a gente considera o horizonte de fé, e aí eu faço coro com a sua palavra, é ainda mais gritante, né, irmão? Porque fala, mano, como é que você crê em Jesus e consegue conviver com essa desgraça? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, João, excelente a sua fala. Eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso. Eu gostei muito quando você vai falar sobre essa questão do Ronilson, do Marco Davi, da geração anterior, porque parece que a gente não acredita nisso. Porque, vamos supor, quando a gente pensa no Missão na Íntegra, que rodou o Brasil aí através do Ariovaldo Ramos, a gente tem várias críticas ao movimento, né? Não existe mais como organização assim, que faz os fóruns, mas a quantidade de pessoas que eu conheço que surgiu a partir dessa reflexão, a partir dessa luta, é gigantesca. Todos os meus amigos hoje que estão em algum tipo de luta por minoria, por direitos humanos, pela fé, pelas igrejas periféricas, todos esses caras só surgiram porque o Missão na Íntegra deu a cara a tapa, promoveu alguns debates, e isso é importante. E a gente parece que não crê nisso, por isso que a gente mobiliza pouco. Quando você fala sobre essa fé que nos move, a gente deveria falar menos dessa fé e acreditar mais nela. Eu acho que nos falta fé, às vezes. Não, perfeito. Eu acho que... E outra coisa, Walter. Mano, você tocou numa coisa fundamental aí. E aí isso a gente precisa aprender, né, com a teologia negra, com as discussões raciais, que é reconhecer a ancestralidade mesmo, né? E aqui a ancestralidade no sentido de que, mano, vieram pessoas antes de nós que abriram caminhos. Então a gente não é saudosista, a gente reconhece a influência, a importância desses irmãos e irmãs, mas a gente quer avançar. A gente só consegue avançar porque antes um caminho foi aberto. Então é preciso dizer Carlinhos Queiroz, é preciso dizer Ariovaldo Ramos e tantos outros e outros que abriram esses caminhos. E aí, exatamente como o Walter disse, nós temos 1 milhão de críticas. No final do ano passado, a gente sentou lá numa padaria em São Paulo e aí, enfim, num grupo de amigos, Henrique Vieira, Levi Araújo, Ariovaldo Ramos, a gente
conversando. Aquela tarde foi uma tarde muito, muito interessante, porque a gente apresentou entre nós ali várias divergências. Divergências de dizer, de papo reto mesmo, dizer, bom, mano, mas por que isso daqui, mano? Por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Sabe? E no final a gente rir, abraçar e dizer assim, bom, gente, apesar de todas essas diferenças, a gente tá junto e a gente vai continuar junto, porque o que nos une é muito maior do que nos separa, assim. E aí aqui não é uma retórica, né? É uma verdade. É uma verdade. Olhar para esses irmãos e irmãs, reconhecer o seu valor, mas avançar e não parar, né? Não parar. Vocês falando aí do Ari, do Missão na Íntegra, eu tenho que fazer um ponto aqui, porque o Missão na Íntegra, não vou dizer que... Vou colocar só da minha experiência, mas o Missão na Íntegra e com a figura do Ari foram aquele espaço, são os responsáveis por eu não ter desistido, por eu não sair da igreja, por eu não abandonar tudo, são os responsáveis pela minha formação teológica. Se não fosse esses caras, eu não ia descobrir outros universos possíveis. E uma das coisas que eu acho extremamente injusta é porque, assim como eu, quase 80% desse país bebeu e bebe demais da conta na fonte do Ariovaldo, do Missão na Íntegra, e agora vem uns camaradinhos aí meio a boca falar que o Ari é comunista, que não sei o quê. Eu fico com uma raiva danada, meu irmão. Você se alimenta do rolê dos caras, você aproveita e agora, não, o Ari é comunista. Pelo amor de Deus, sério, eu fico pensando assim, cara, que loucura. Mas graças a Deus pela vida do Ari, que é um camarada que não tá nem aí pra isso. Para, né, mano? Exatamente, ele não para. Apesar das críticas, ele não para. Graças a Deus. Não, e esse é o rolê, né? Ele sabe qual que é o trampo dele, aqui que ele foi chamado. Você ou eu, gostando ou não gostando, ele não tá nem aí, tá fazendo. E que bom que ele não para mesmo. Exato. Acho que tinha que ter um podcast aqui só pra gente conversar sobre missão na íntegra, missão integral e tal, porque é isso, mano. Eu acho que a gente precisa voltar nessas discussões, rever alguns pontos teológicos, sobretudo, e avançar. E avançar, assim, dizer, mano, vamos voltar aqui, mas vamos voltar com respeito, com carinho, com a seriedade que o debate teológico, que o debate acadêmico necessitam, né? Porque, enfim, não é uma militância, não é uma questão de simplesmente dizer não presta e joga fora. Não é isso, mano. Sabe? É muito mais importante que isso. É discutir, é voltar e dizer assim, caramba, Ari. Porque, assim, quando você senta com o Ari, qualquer oportunidade, né, mano? Até um bom dia que o Ari dá, você diz, caramba, eu não tinha pensado nesse bom dia por essa perspectiva, mano. Caramba. É o Ari, mano. É o Ari. Quando abre a boca, pelo amor de Deus. Não, o cara tá em outra dimensão. Mas, enfim... Cara, você tá no Instituto Vladimir Herzog, é isso que fala? Como é que pronuncia? Isso, é isso mesmo. Instituto Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. Eu sou difícil de pronúncia, assim. E como é que é esse trampo aí? Como é que você tem ralado? Qual que é a ideia do Instituto? Como é que funciona? Então, o Instituto Vladimir Herzog foi criado já há 10 anos, né? 10 anos, salvo engano. É um instituto que inicialmente começou a trabalhar a memória do Vlado, né? E aí depois foi colocando, né, na sua rede de atuação, de debate e tal, várias outras frentes. Então hoje o Instituto trabalha com jornalismo, com memória, verdade e justiça, com educação. Basicamente essas 3 frentes, jornalismo, memória, verdade, justiça e educação. Dentro do jornalismo, liberdade de expressão, uma série de discussões. Inclusive tem um prêmio importante chamado Vladimir Herzog, que acontece todo ano. É um prêmio, assim, de direitos humanos, é um prêmio muito importante mesmo no Brasil, extremamente reconhecido. Na área de memória, verdade e justiça, são os casos da ditadura, né, que não foram considerados, que não tiveram a sua memória respeitada. Então, assim, são as valas, né, a investigação das valas públicas que foram abertas
em decorrência do DOI-CODE, em decorrência da violência de Estado naquela época. E na área de educação, são projetos de educação em direitos humanos. E dentro dessa área, né, então você tem uma área e tem vários projetos dentro de cada área. Dentro dessa área de educação está o projeto Usina de Valores, que é o lugar onde eu estou alocado hoje, trabalhando essa relação religião e direitos humanos. O Usina não trabalha só com religião, trabalha com uma série de outros na área da educação, né, da formação, sobretudo nas periferias, atua em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Espero que chegue em BH em breve, também estamos chegando em Vitória, e dentro do Usina de Valores tem essa frente, que é uma frente para discutir religião e direitos humanos, no qual hoje eu tenho a honra de ser o coordenador. Excelente colocação, João, excelente entrevista. A gente já está partindo para o final por conta do tempo mesmo. Eu gostaria de deixar um espaço para você indicar filmes, músicas, livros, qualquer coisa no tema dos direitos humanos, fazendo um recorte talvez para a espiritualidade cristã. Se você tiver, pode falar para o nosso povo aí. Para quem quer iniciar, por exemplo, uma discussão com a igreja, uma discussão mais introdutória do que seria essa relação religião-direitos humanos, Bíblia e direitos humanos, eu indico a Jesus Direitos Humanos. Você encontra no site do Usina de Valores, é um livro que está em e-book, disponível gratuitamente lá, você pode baixar. A gente espera, como eu disse aqui ao longo da conversa, a gente espera que até o primeiro semestre do ano que vem a gente consiga fazer uma nova tiragem desses livros, mas você encontra ele disponível em PDF. Eu acho que tem também um livro que é incontornável, na minha opinião, para quem quer debater essa relação da teologia com os direitos humanos, sobretudo numa perspectiva de raça, é o Teologia Negra, o sopro antirracista do espírito, que é do meu amigo e irmão Ronius Pacheco. Você encontra aí no site da Novos Diálogos, e eu acho que é uma leitura assim, incontornável para pensar essa relação religião, direitos humanos, espaço público, política, raça. Enfim, é uma leitura também introdutória, mas com alta envergadura intelectual. E se você quiser debater agora de maneira mais técnica, de maneira mais científica, não que esses outros textos não sejam, né? Inclusive o texto do Ronius também é um texto bastante técnico, mas tem o livro do meu amigo e irmão também, Felipe dos Anjos, Biopolíticas do Sacrifício, que é um texto bastante interessante, em que ele vai analisar a relação da religião e do Estado, né? Sobretudo uma religião, uma teologia sacrificialista. Você encontra ele no site da editora Recriar. E eu queria indicar uma música, Walter. O filme eu não vou indicar porque eu não sou muito de filme. Eu confesso que eu tenho essa deficiência aí, então eu não vou me arriscar a indicar filme, mas quero indicar uma música que tem me acompanhado desde o início da quarentena, que eu acho que talvez é o momento da gente pensar, que é Leve e Suave, do Lenine. Por que eu tô indicando essa música? Eu acho que a gente, enquanto militante, enquanto pesquisador dessa relação dos direitos humanos, das minorias e tal, a gente muito, muito facilmente a gente se anima e a gente vai sempre nessa pegada da denúncia, um pouco da raiva, do ódio e tal, mas eu acho que falta um pouco de leveza na gente. Eu acho que falta um pouco de arte, um pouco de beleza mesmo, sabe? E eu acho que a maior contribuição recente nesse sentido é o CD do Emicida. Ele diz assim, em um mundo em decomposição, eu escrevo como quem manda cartas de amor. Ou seja, tá tudo caindo aos pedaços, tá tudo um caos, mas eu quero olhar para esse mundo e eu quero ver esperança. E nada melhor que a arte, nada melhor que a leveza para ajudar a gente nesse sentido. Então, 2 indicações aqui, Leve e Suave, do Lenine, e todo o CD amarelo do Emicida. CD maravilhoso, já ouvi umas 3, 4 vezes, cada música é inspiradora, é aquela esmalha sensacional. O Emicida é muito foda. Exato, mano. Minha opinião, é a obra de arte mais completa do nosso tempo contemporâneo agora, assim. O Emicida, assim, muito, muito à frente daquilo que pedimos e sonhamos. Bom demais, camarada. Obrigado aí por esse papo. Queria falar para todas e para todos que nos ouvem que esse programa aqui tem um oferecimento da editora Recriar e da Faculdade Unida. E se você quiser nos ajudar, se você quiser
ser um colaborador, uma colaboradora, quer nos ajudar a manter esse portal de conteúdo em pé aí, né? Acesse lá o www.apoia.se/ORP e nos pague um cafezinho. Nos ajude aí a seguir, seja um nosso mantenedor, uma nossa mantenedora. João, quero te agradecer demais por esse papo maravilhoso, por essa disponibilidade, por estar aqui conosco. Muito obrigado, camarada. Eu também quero agradecer, Gibran, Walter, o Reino em Pessoa, todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado por esse papo maravilhoso. Eu tenho muito apreço por vocês, assim, muito mesmo. Voltando um pouco naquilo que a gente conversou, eu acho que o Reino em Pessoa tem dado uma contribuição sensacional, assim, inestimável para a teologia brasileira. Então, conta comigo no que eu puder ajudar, no que eu puder colaborar, eu estarei disponível. É nóis, muito obrigado. Ô, camarada, obrigado. Tamo junto aí. Tamo junto, galera. Então, galera, mais uma gravação do ORPcast. Hoje nós entrevistamos o João, falamos sobre Jesus e os direitos humanos, simples, mas revolucionário. O podcast foi editado por Felipe Bulbarani.